Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de todos vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é Jesus, a razão do nosso Natal. Como o Natal está se aproximando, nós resolvemos falar um pouquinho sobre Jesus, a razão do nosso Natal. Natal é Jesus. Nós temos algumas perguntinhas para serem refletidas. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que ele responderia? Será que é o Natal onde a figura do Papai Noel sobrepuja do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Será que é o Natal do comércio que se enfeita para atrair a freguesia, preocupada com os presentes a serem trocados, em comemoração ao dia daquele que não se apegou aos valores materiais? Será que é o Natal que comemoramos no dia 24, em uma ceia recheada de pompa, de excessos, em nome daquele que nasceu em posição tão humilde? Ou seria outro Natal? Porque o Natal nós comemoramos com festas, com presentes, e muitas vezes esquecemos do aniversariante, que é Jesus, que aqui esteve no planeta Terra, nasceu aqui, pregou o Evangelho, caminhou por várias cidades, ensinando o bem aos homens daquela época. Muitos de nós confundimos o Natal real de Jesus, comemorar o aniversário de Jesus, com essas coisas todas que eu acabei de falar, que são as lojas enfeitadas para o Natal, as compras, as comidas em excesso, as pompas, para comemorar Jesus. Mas acaba que, no fundo, dessa forma, não estamos comemorando Jesus. Será que Jesus gostaria que o Natal fosse comemorado de forma diferente? Onde ele nasce e não morre mais, onde o amor por ele e em nome dele não conhece data. Nós achamos que Jesus preferia este Natal, onde ele nasce todos os dias no coração de alguém, no íntimo dos semelhantes, onde o amor por ele e em nome dele não conhece data. Jesus nos ama acima de qualquer coisa e nós precisamos permitir que Jesus nasça em nós e que nós possamos aprender a amá-lo, a respeitá-lo, amando os nossos semelhantes, nos amando e amando os nossos semelhantes. Só assim Jesus terá nascido dentro de nós. O Natal, onde a gula não exija tantos excessos, com a justificativa aparente de comemorar o aniversário que tanto evidenciou os valores espirituais.
Jesus, quando aqui esteve, valorizou todos os valores espirituais através do seu evangelho. Valorizou o bem-querer a si próprio e aos semelhantes. Não precisamos de tantos excessos para comemorarmos o nascimento de Jesus. Ele deve sempre ser lembrado com carinho, com amor, pela tarefa que ele se predispôs a cumprir e ele deu conta. Seria um Natal diário vivenciado por pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, um Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Quantos e quantos espíritos reencarnaram na Terra para ensinar o amor, para a prática do bem e exemplificar esse bem com as suas atitudes. Sempre nós citamos Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco, mas estiveram aqui muitos outros espíritos pregando o amor, pregando o bem. Há muitos espíritos anônimos que trabalharam no bem e não são conhecidos por toda a sociedade em si. Nós falamos muito desses espíritos mais conhecidos pela sua tarefa na sociedade em geral. Seria um Natal do bom samaritano, que não possui data, não determina condições, não escolhe pessoas, nada exige, nada impõe. O samaritano, que consta na parábola do bom samaritano, ele ajudou o homem que havia sido roubado e atacado pelos ladrões. Não aplica condições, não escolhe a quem ajudar, não exige nada, não impõe nada, apenas faz, apenas ajuda, apenas colabora com as pessoas que estão necessitadas de acolhimento, de auxílio, seja o tipo de acolhimento que for necessário. E isso se torna o Natal tão simples, tão amplo e profundo. Mas precisamos conseguir tempo e lugar para vivermos com Jesus durante todos os dias da nossa existência. E quando lembramos de Jesus, não devemos lembrar dele somente no Natal. Devemos lembrar dele, praticar o seu evangelho em todos os dias da nossa existência terrena, no mundo espiritual, quando partimos para lá, depois em novas existências. Jesus tem que ficar em lugar de destaque dentro de nós, para que, com ele, possamos aprender a fazer o bem a todos que necessitam do nosso auxílio. Jesus nasceu onde? Quando? Né? Vamos ver onde e quando Jesus nasceu. Jesus nasceu onde? Quando? Nós vamos fazer algumas perguntas, esta pergunta, a alguns espíritos do bem que aqui estiveram entre nós. Perguntemos então a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele
responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Se esta pergunta fosse feita a Francisco de Assis, é essa a resposta que Francisco de Assis daria. Quando entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para seguir os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus é fonte inesgotável de amor. Será que nós estamos seguindo Jesus da maneira ou um pouco parecido com Francisco de Assis? Perguntemos a Pedro. Perguntamos a Francisco de Assis, agora perguntemos a Pedro. Sobre a natividade de Jesus. Onde Jesus nasceu? Quando? Pedro responderá: Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Porque Jesus havia dito para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas eu, Senhor, não farei isso, respondeu Pedro. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, quando o centurião perguntou: conhece este homem? Não. Conhece este homem? Não. Conhece este homem? Não. Quando Pedro percebeu que havia negado Jesus, Pedro encontrou Jesus dentro de si completamente a partir daquele momento. E Pedro, durante a sua vida apostólica, fez um trabalho incessante, maravilhoso, da pregação do Evangelho segundo Jesus. Foi nesse instante que Pedro acordou a sua consciência para a verdadeira vida. Foi quando ele despertou, entendeu a tarefa a qual ele havia se proposto ao lado de Jesus. Perguntemos agora a Paulo de Tarso. Quando se deu o nascimento de Jesus? O que Paulo de Tarso nos responderá? Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo, era um perseguidor dos cristãos que seguiam Jesus. Foi responsável pela morte de muitos cristãos. Mas Jesus nasceu dentro dele, quando ele, viajando e passando pela estrada de Damasco, surgiu uma imensa luz que o deixou cego. Ele sentiu que era a presença de Jesus. E essa voz perguntou a ele: Saulo, por que me persegues? Saulo caiu em si e disse: Senhor, o que queres que eu faça? A partir deste momento, houve uma mudança em Saulo e ele passou a se chamar
Paulo, Paulo de Tarso, e pregou o Evangelho de Jesus até o fim dos seus dias. Foi atacado, preso, prejudicado, por afirmar o Evangelho de Jesus, por ensinar o Evangelho misericordioso de Jesus. Morreu já velhinho, depois de muitos anos preso, foi decapitado. E se perguntássemos a Zaqueu, Zaqueu, onde e quando nasceu Jesus? O que será que Zaqueu nos responderá? Jesus nasceu em meu coração, quando olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus viu Zaqueu no alto da árvore, procurando ver Jesus, porque ele era muito pequenininho, muito baixinho, Jesus percebeu e mandou que ele descesse, porque naquele dia Jesus ia pousar, ia passar na casa de Zaqueu. Se questionarmos a Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus, o que ela nos falará? Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo, em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Então, o que aconteceu? Joana de Cúcia foi presa, foi condenada a morrer na fogueira, e o povo gritava para ela renunciar a esse Jesus, para que ela se salvasse. E o guarda perguntou a ela: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Ao que ela responde, com toda a sinceridade da sua alma, sentindo o fogo subir pelo seu corpo: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Foi então que nasceu Jesus. Jesus nasce nos nossos corações em determinados momentos que estamos vivenciando, que estamos passando. Ela, pronta para morrer, respondeu para ele que Jesus ensinou a amá-lo, a amar a todas as criaturas, não só aos seus familiares, mas amar a todas as criaturas. Continuamos perguntando. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Onde e quando nasceu Jesus? Tomé, onde e quando nasceu Jesus para você? Ao que ele responde: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa máxima era muito usada por Jesus. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Jesus nasceu em Tomé, quando Tomé pôde tocar as suas chagas, quando ele pôde testemunhar que a morte não tinha poder sobre Jesus, Filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus, Pai. E Jesus, também sendo filho de Deus, é o nosso irmão. E se perguntássemos à mulher hemorrágica, onde e quando nasceu Jesus? O que será que ela responderia? Ela nos responderia: Jesus nasceu no dia em que toquei na orla do seu vestido e imediatamente estancou a hemorragia. O mestre então lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. A mulher hemorrágica sangrava há muitos anos, aproximadamente uns 10 anos. E no dia que ela tocou a barra da roupa de Jesus, o sangramento parou imediatamente. E Jesus, percebendo, disse para ela: a tua fé te salvou. Vai em paz. Se perguntássemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, o que ele nos responderia? Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. Nesse momento em que João Batista batizou Jesus, Jesus nasceu dentro dele, de verdade. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, João Batista pôde ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Ele ouviu, João Batista, na hora do batizado de Jesus, ouviu essa frase, essa voz. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Se interrogarmos a Lázaro, onde e quando Jesus nasceu, qual seria a sua resposta? Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento, eu compreendi quem ele era e ele nasceu em mim. Lázaro foi dado como morto e Jesus fez com que ele voltasse à vida. Jesus disse a ele: levanta e vem para fora. Nesse momento, Lázaro sentiu, percebeu que Jesus nascia dentro dele. A história de Jesus é muito interessante. A vida de Jesus, o Evangelho de Jesus como roteiro de vida. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares,
número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entrega de enxoval de bebês gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Vamos dar continuidade ao estudo da tarde. Vamos para o segundo bloco. O título do estudo é Jesus, a razão do nosso Natal. Continuamos fazendo perguntas. Onde e quando Jesus nasceu em cada um de nós? Perguntamos para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? O que ele nos responderá? Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dimas era um dos presos, dos condenados que seria crucificado. Eram Jesus e mais 2 ladrões que seriam crucificados junto com Jesus. Dali, Jesus dirigiu um olhar repassado a ele, olhou para Dimas com um olhar de piedade e de ternura, e que fez Dimas esquecer todas as misérias do mundo. Naquele momento, Dimas esqueceu de todas as misérias, de todo o mal que ele sofreu, de todo o mal que ele fez sofrer. Se perguntássemos à mulher samaritana onde Jesus nasceu, quando? A mulher samaritana da cidade de Sicar nos dirá que Jesus nasceu junto à fonte de Jacó. Na tarde em que ela o encontrou e lhe ofereceu a beber da água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Essa água viva que Jesus ofereceu a ela é a água espiritual. São as coisas espirituais que mata outro tipo de sede. Não a sede do nosso corpo físico, mas a sede da nossa alma. Naquela tarde, ela descobriu que Jesus era o Filho de Deus. E dali para frente, modificou a sua vida. Agora perguntemos a Judas Iscariotes: quando se deu o nascimento de Jesus? Vamos ver o que ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Judas entregou Jesus
para os soldados, porque ele achava que Jesus, como rei, ia se libertar e ia assumir o governo, ia assumir a sua postura de rei. Mas Jesus não era rei humano. É diferente. O rei que governa um país e o rei espiritual, o reino espiritual. Nesse momento do julgamento e da condenação de Jesus, e diante da sua humildade, Judas compreendeu que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos agora a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? O que ela nos responderá? Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas, nas sombras da terra. Aquele menino, enviado por Deus, vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei de Deus. Então, Maria respondeu, porque Jesus nasceu no estábulo e ele veio, foi enviado por Deus para ensinar aos homens a postura do bem, a postura do amor. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará o seu testemunho a respeito de quando ele nasceu. Cada um de nós sabemos do momento exato em que Jesus nasceu dentro de nós. E para nós, quando Jesus nasceu? E se descobrirmos que ele ainda não nasceu? Pelas nossas atitudes mesquinhas, pela nossa falta de amor, nós descobrimos que Jesus ainda não nasceu em nós. O que faríamos? Como agiríamos? Jesus, quando nasce em nós, nós nos voltamos para o bem. Praticamos a caridade, o bem, em todas as suas formas. E se Jesus ainda não nasceu em nós, por uma série de motivos, nós devemos procurar com urgência fazer com que ele nasça logo. Não devemos ficar esperando uma outra oportunidade para permitir o nascimento de Jesus em nós. Quando isso acontecer, quando percebermos que Jesus nasceu em nós, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Somos espíritos criados simples e ignorantes, mas com uma capacidade imensa de aprender, de descobrir, de conhecer. E podemos, a qualquer momento, despertar para Jesus. De que forma? Seguindo o seu evangelho de amor. O evangelho de amor de Jesus é tudo. É a chave mestra
que abre todas as portas. Se estamos em dúvida sobre uma situação, um procedimento, nós voltamos o nosso olhar para dentro e perguntamos: o que Jesus faria? O que o Evangelho de Jesus nos ensina? E aí encontraremos a resposta necessária. No lugar do Cristo crucificado, exalando tristeza e dor, em cada coração deve estar o Cristo vivo, irradiando esperança e fé. Porque nós sempre lembramos de Jesus crucificado, sangrando, com a coroa de espinhos, triste, sentindo dor. Nós precisamos pensar de outra forma. Vamos imaginar Jesus vivo, irradiando para nós esperança e fé. Porque Jesus está vivo. O seu corpo físico é que morreu, mas ele continua vivo em cada um de nós. Quando nós permitimos Jesus viver, de que maneira? Nos amando o nosso próximo, tornando o mandamento de Jesus praticado realmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos amar a Deus, amar o próximo, mas primeiramente precisamos nos amar. Para que sempre seja Natal. O Natal deve ser todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Precisamos seguir Jesus para que a nossa caminhada seja uma caminhada mais leve, seja uma caminhada mais disposta ao bem, à prática do bem, ao consolo dos que choram, dos que sofrem, ao consolo dos que estão passando por enfermidades, dos que estão necessitando que a justiça seja feita, amando os nossos familiares, respeitando as diferenças que existem entre nós, mesmo na família. Precisamos agir sempre no bem. Precisamos nos tornar homens de bem, verdadeiros homens de bem. O verdadeiro homem de bem segue um roteiro com vários itens para agirmos no bem, para sermos considerados verdadeiros homens de bem. E Jesus é o exemplo maior que nós conhecemos. E o Natal é o dia do seu nascimento. Devemos comemorar invocando a sua presença entre nós, amando os nossos semelhantes, os que fazem parte da nossa família,
os que fazem parte de um núcleo religioso, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que nós não conhecemos e que passamos por elas nas ruas, nas cidades. Por isso Jesus nos chama. Ele sempre está dizendo: vem, filho, segue-me. Não deixe de me seguir nunca. Através de mim, você conquistará o reino dos céus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nos ama e que espera que o nosso comportamento seja o melhor possível, com atitudes generosas, gratas, bondosas, gentis, amorosas, porque todos nós possuímos qualidades. Precisamos deixá-las aflorar em nós. Precisamos deixá-la aflorar em nós, para que nós possamos realmente conquistar o verdadeiro homem de bem em nós. Assim como Jesus conquistou. Jesus foi criado da mesma forma que nós. Foi simples e ignorante, mas progrediu tanto, evoluiu tanto, que alcançou a classificação de espírito puro, espírito perfeito. Devemos sempre manter Jesus como exemplo em nossa vida, estendendo a mão para aquele que está necessitado de um carinho, de um aconchego, secando as lágrimas daqueles que choram de tristeza, de fome, de saudade, abraçando com a força da alma aqueles que se sentem tão sozinhos, tão abandonados, tão solitários, tão sem ter ninguém na sua vida. São essas coisas que Jesus nos pede quando ele diz: vem, filho, segue-me. Seguir Jesus em todas as suas boas atitudes, pois ele nos ensinou tantas coisas, tantas atitudes. Ensinou até as crianças. Jesus é esse Espírito maravilhoso, forte, guerreiro, que está entre nós há muitos milhões de anos. É o nosso guia e modelo de comportamento, de atitude, de amor. Agora, para encerrar, nós vamos ler um texto
muito interessante e muito bonito sobre a esperança. É do livro do Jamiro dos Santos Filhos. É o último capítulo do livro, que depois eu vou falar o nome. Esperança. Vou finalizar minhas palavras falando da esperança. Você poderia perguntar: por que finalizar um livro falando de esperança? E eu lhe digo que sem ela a vida seria insuportável para todo mortal. É ela que responde aos mais profundos anseios da alma, que se faz presente nas tragédias e fortalece os corações quando nos sentimos perdidos. A esperança é a rainha de todas as virtudes no reino dos céus. Ela enxuga as mais doloridas lágrimas e faz bater serenamente o coração. Terna e humilde, ela chega onde o caos se instalou e onde se ouve o grito de desespero. A esperança faz chorar, faz chegar, faz sorrir, faz partir. Ela é a palavra do silêncio, é a resposta do Criador na criatura. É a eternidade em forma de sentimento. A esperança é o anjo de Deus que socorre os aflitos. É o bálsamo para a alma que chora de dor. É o eco do grito de saudade. E a luz para quem não sabe por onde seguir. Ela faz os lábios cantarem o mais belo poema em forma de crença. Faz brilhar os olhos com maior intensidade e o coração expressar os mais belos gestos de confiança. Para a mãe, a esperança é o filho. Para a semente, é a planta. E para a planta, é o fruto. Para o rio, a esperança é o mar. Para as nuvens, é a chuva. E para a luz, é apagar as trevas. Para quem caminha, a esperança é chegar. Para quem sonha, é realizar. E para quem partiu, é voltar. Para as estrelas, ela é a noite. Para a noite, é o dia. E para a saudade, é o encontro. Se tudo te faltar, tudo terás, se tiveres esperança. Se todos te abandonarem, se tiveres a esperança, ainda terás companhia para te acompanhar os passos. Se nada puderes fazer, com ela no coração, ainda poderás abalar o mundo. Se a injustiça te alcançar, a esperança não permitirá que te rebeles. Se a doença te tomar o corpo, ela te fará aceitar com serenidade. Se a calúnia te acusar, ela te inocentará. Somente a esperança te faz esperar por quem partiu. É ela que te torna sereno diante dos mistérios da vida e te faz aceitar tudo aquilo que não pode ser mudado.
A esperança te faz sorrir entre lágrimas. Ela te faz crer que o amanhã te trará o que o teu coração pede. E ainda colocará diante dos teus olhos o amor que habita os teus sonhos. A esperança te faz ver que o caos é aparente e te faz acreditar que não há força que impeça que o novo dia comece. E mesmo quando a morte te buscar, a esperança te conduzirá a lugares onde a vida é plena e repleta de belezas jamais vistas por teus olhos mortais. E ainda é a esperança que te dirá que lá se encontram aqueles que te antecederam e então encontrará com quem sua alma espera. Enfim, a esperança te faz saber que acima das forças humanas paira, eterna, a infinita misericórdia do Pai Celestial. Jamiro dos Santos Filhos, livro para não perder a vontade de viver, último capítulo. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, chegue nesse momento ao lar de cada um. Damos por encerrado o nosso programa. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.